Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a 31ª Semana da Matemática recebe o professor Dr. Ali Tazib, possui graduação em Matemática em Sharjah, University of Technology, e doutorado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, campus São Carlos. Tem experiência na área de matemática com ênfase em sistemas dinâmicos e teoria ergótica, atuando principalmente nos seguintes temas: medidas SRB, entropia, estabilidade ergótica, sistema parcialmente hiperbólicos e regularidade de foliações invariantes. Vai apresentar a palestra intitulada O Coração Real e Complexo. Preciso usar? Acho que não, né? Não, é bom. Tá gravando? Ok, tá bom. Se eu soubesse que você vai gravar, ia programa bom. Então tá bom. Beleza. Boa tarde a todos. Quanto tempo tem essa história da sessão? É 50 minutos? Então essa palestra é a segunda vez que vou apresentar e foi resultado de uma curiosidade que eu tive. Vi um vídeo sobre a famosa curva cardioide, né, que vocês vão ver agora, e várias conexões que essa curva tem com diversos assuntos, geometria aritmética, sistemas dinâmicos, etc. Vamos brincar se a gente consegue brincar alguma coisa. Bom, tem realmente não vai. Esse aqui vai. Tá. Então tá. Você está vendo essa figura aqui? Supostamente vai ser surpresa, né? Mas já está fazendo a figura. A curva vermelha é uma curva que chama cardioide, certo? É um caso especial de uma classe de curvas que a gente vai ver hoje. E essa classe das curvas, na verdade, é muito antiga. As pessoas, quando estavam estudando o movimento dos planetas, antes de Kepler, eles pensavam que os planetas se movem nas trajetórias que são epicicloides, que o cardioide é um caso especial. Mas vamos começar com o cardioide. Imagina dois círculos, um tangente e o outro, tá vendo? Dois círculos, dois círculos tangentes, e tem um ponto que é esse pontinho aqui que a gente fixou no círculo preto. E aí vamos rodar o círculo preto ao redor do círculo azul. Tudo bem? O pontinho fixo vai traçar uma curva. Essa curva é cardioide. Todo mundo conhecia essa definição? Algumas pessoas não, outras sim. Mas tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta já na cara, assim, de cara. Eu tenho duas circunferências com o mesmo raio aqui, certo? E um ponto fixo numa delas. E está girando, sabe, em torno de si e em torno ao redor do círculo azul. Se ele gira uma vez ao redor do círculo azul, quantas vezes ele girou em torno de si? Tem mesmo raio. Fale mais alto. Uma vez? Errado. Quando ele dá uma volta ao redor do círculo azul, ele de fato duas vezes girou em torno de si. Acredite se quiser. Vamos tentando brincar para ver por que ele faz realmente duas vezes. Faz duas moedas, né, em casa com essa irmãzinha, pega duas moedinhas e gira uma. Parece. Como que você gira importa também, né? O movimento físico que você faz não tem que deslizar. Você gira e uma vez ao redor do círculo central e o próprio círculo que está girando duas vezes gira em torno disso. Tudo bem, isso aqui ainda não é... Isso era para começar. Bem, todo mundo aqui deve saber a equação polar, né? E nessas duas linhas eu estou tentando calcular a equação polar dessa curva. Quem fez cálculo 2? Todo mundo fez, né? Então como que faz a equação polar? Como que acha a equação dessa curva aqui? Por que ele está assim? Está um pouco... Bom, aqui está bem, está assim. Diminuir, está fora do foco.
né? Bom, enfim, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Tá. Ok, vamos lá. Então vamos ver como a gente descobre a equação dessa curva. Como você acha a equação dessa curva? Tem duas funções complexas. Está funcionando, tá, né? Está funcionando? Tem duas funções complexas. Uma função f1, que é uma rotação. Você está vendo essa função f1? Todo mundo entende o que essa função f1 faz? É uma translação de A, sabe? A origem está aqui, 0, e o centro do círculo aqui está no ponto A, centro do outro círculo está no ponto menos A. Portanto, se eu considerar essa rotação e uma outra rotação, quer dizer, uma rotação do círculo preto ao redor, em torno de si, né? E a rotação ao redor do círculo azul é a composição dessas duas funções, tudo bem? Temos duas funções, f1 e f2. A função f1, o que faz no ponto 0? A função f1 no ponto 0 está fazendo a rotação em torno desse círculo, do círculo preto. Enquanto a função f2 está fazendo a rotação ao redor do círculo azul. Então a composição dessas duas funções vai dar exatamente a trajetória do ponto 0, que é aquele ponto marcado. Tá? O ponto marcado ao longo do tempo, quando o tempo aqui é o φ. Tá bom? Então, o tempo zero, o ponto 0, o ponto marcado, vai traçar essa curva, que é A vezes a exponencial de menos 2i φ mais 2 exponencial de i φ menos 1. Isso só fiz a composição dessas duas funções. Tudo bem? Então, esse aqui é R, né? Nas equações polar. Vamos lá na próximo slide. Então, R é, está faltando aqui um R, né? R é igual a vezes esse número aqui. Essa é a equação de cardioide. Bom, você pode escrever a equação de cardioide nas coordenadas cartesianas. Nas coordenadas cartesianas fica mais simpático para lembrar, talvez. Depende de como você define simpático. E o x de φ e y de φ, quer dizer, a abscissa, a coordenada x e a coordenada y do ponto, no momento φ, né, vai ser 2a vezes, só aplicar a fórmula de Euler aqui, tá certo? E você vai ver que x vai ser 2a1 menos cosseno de φ cosseno de φ, e o y vai ser 2a1 menos cosseno de φ vezes seno de φ. Tá? Essa é a equação do cardioide. Equação polar, eu escrevi aqui também. Bom, a equação polar até que é mais curta, né? É R vezes 2A1 menos cosseno de φ. Se você simplificar aquele que está lá, vai ser R igual a 2A1 menos cosseno de φ. Tudo bem. Possivelmente quem fez cálculo 2 já lembra, às vezes já até calculou integral, né? Mudando coordenadas. Tem uma outra definição dessa curva, essa bela curva que é a equação matemática, a equação real, que o cardioide, na verdade, ela é a inversa da parábola. A parábola é uma curva que todo mundo estuda na geometria analítica, né? A parábola, quando você pega a parábola, né, a equação polar da parábola é R igual a 1 dividido por 1 menos cosseno de φ. E o que é inversão? Inversão com respeito desse círculo, né? Inversão é 1 sobre z conjugado, certo? A inversão é uma operação que a gente aprende na geometria euclidiana ou geometria hiperbólica, mas quando você pegar a equação de inversão dessa curva verde, vai ser exatamente o cardioide. Aliás, antes de tudo isso, eu deveria começar a falar de outro jeito, o cardioide. Aqui não tem sol e vocês não estavam com xícaras, eu estava pensando em fazer isso. Alguém já viu cardioide na vida? Alguém já viu cardioide? Essa curva? Além das folhas do livro de cálculo? Não, não mesmo. Então vocês têm que prestar atenção do que vocês bebem, do que vocês comem, isso é necessário mesmo. Olha só, se você pegar a xícara do café, a xícara, quando você está bebendo num dia ensolarado ou tem uma luz, você vai, repara dentro da xícara e você vai ver sempre o cardioide. A gente vai ver por que isso também. Tá? O cardioide sempre está presente, só que a gente não enxerga. É uma pena se não enxergamos até agora. Então tá bom. Tenho certeza que a partir de agora todo mundo agora vai pegar uma xicrinha e vai olhar para achar cardioide. Vamos agora generalizar o cardioide. Como falei, de fato,
os antigos estavam querendo estudar o movimento dos planetas. E ainda tentam estudar o movimento dos planetas, certo? E havia várias conjecturas como que é o movimento dos planetas. E os planetas às vezes giram em torno de si e giram em torno de outros planetas também. Então os movimentos complexos dos planetas é uma combinação de vários movimentos periódicos. Vocês concordam? Vocês entendem o que eu estou falando? Aqui tenho dois movimentos periódicos. Um movimento é o movimento do círculo em torno de si, e outro é o movimento que a gente está olhando em torno do outro círculo, certo? Então a combinação de dois movimentos vai ser uma coisa mais complexa que apenas um movimento. Imagine se fosse 50. Bota no YouTube Simpson e epicicloides. Para você ver que você pode escolher vários círculos, tá? Mais do que 50 talvez, de tal forma que um deles gira em torno do outro, mas eles estão posicionados, os círculos, de uma forma meio aleatória. E quando você traça como que um ponto fixo de um desses círculos gira, vai traçar Simpson. Você pode traçar qualquer curva que quiser. Bom, isso é série de Fourier, na verdade. Mas vamos lá. Isso aqui eu roubei da palestra do meu colega Daniel Esmania. Minha palestra não vai ter Simpson aqui, não. Vai ter outra coisa, mais legal. Então, epicicloides. O que são epicicloides? Epicicloides são generalizações de cardioide. E vocês estão vendo qual é a generalização que estou me referindo, né? O raio desse círculo, no caso aqui, é quantas vezes raio do círculo maior? Um terço? Metade? Metade? O que vocês acham? O raio dele é um terço. Um terço. Não era para olhar, hein, as coordenadas aqui. Era para você ter já uma ideia de onde vem essas singularidades. Esses aqui são singularidades dessas curvas, onde você não está tendo um bico de fato. E esses bicos têm a ver, o número desses bicos tem a ver com proporção dos raios. No caso do cardioide, os raios eram 1 a 1, dois iguais. E tinha um só, certo? E aqui temos 3 a 1, e portanto tem 3. E se você fizer a conta, no caso de R igual K menos 1 vezes R, tá? O raio R igual K menos 1 vezes R, vai dar a equação X igual... É muito parecido com a equação do cardioide, né? Em caso geral, quando R maiúsculo é K menos 1 vezes R, a equação cartesiana da curva vai ser assim. Tá bom? Tudo bem. Deixa eu ver se... Ok. Esquece num instante esse que eu escrevi, porque daqui a pouco vai fazer sentido. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês, um exercício mental. Pega o K, manda K para infinito. O que vocês acham? O que deve ocorrer? Ou seja, se eu tenho um círculo pequeno, tá? E se eu giro, ele vai fazer um epicicloide, que tem um número de singularidades que tem a ver com proporção dos raios. A gente já chegou mais ou menos a um acordo. Se ele vai para infinito, o que acontece? Se o K vai para infinito, o que você esperaria? Essa parte foi curiosidade que eu mesmo tive. E saiu uma coisa bem curiosa. Por isso que estou compartilhando com vocês. O que acontece quando o K vai para infinito? Eu vou cedendo talvez horário. Oi? Você tem que responder. Eu estou vendo todos grande parte de alunos, você tem que responder. Eu estou no meio do semestre e tenho essa mania. Responde aí. O que vocês esperam? Chutem. Deve aumentar, né? Deve ir para infinito. Mas que tipo de curva que tem que ser essa curva? Você tem alguma ideia de figura que vai traçar? Sim, não parece que vai ficar exatamente um círculo, porque ele está do mesmo tamanho. Tá. Mas por outro lado, raciocine comigo. Se eu... espera aí, cara. Se
Se você pegar esse círculo azul e mandar o raio desse círculo para infinito, o círculo vai parecer uma reta. Não é isso? Se você mandar o círculo azul, o raio do círculo azul para infinito, mantendo o círculo preto quieto, esse movimento vai parecer movimento de uma outra curva. Qual é a outra curva? Conhecem outra curva? Aqui, ó. Aí que estava aparecendo já rapidamente. Ele estava vendo aqui. GeoGebra vem depois. Aqui, ó. Esse tem um nome meio difícil, né? Como que é o nome dessa curva, Juliano? Cicloide? Cicloide. Mas tem outro nome grego. Braquistocrono. Provavelmente estou errando alguma coisa, mas está escrito aqui. Essa curva tem um nome meio machista também. Eles chamavam Helena dos geômetros, porque todos os geômetros adoravam essa curva. Mas aqui, ó, essa curva é braquistócrono. O crono quer dizer tempo, tá? Braquistó, bom, quer dizer o mais curto. E essa curva é a curva mais curta em tempo. Alguém já tem ido para um desses laboratórios? Ou já sentaram na montanha-russa? Nas montanhas-russas, geralmente tem uma curva que não é uma reta, né? A montanha-russa. Já repararam por quê? Sabem por quê? É a curva onde você chega mais rápido possível ao chão. Tá certo? Se você pegar esse aqui e inverter, desse jeito não, né? Se você inverter, vai fazer uma curva desse jeito, tá? Se botar ele na parede, uma curva assim, com a equação de cicloide, é a curva que um objeto numa altura fixa chega o mais rápido possível mediante a força de gravidade, apenas força de gravidade. Tá bom? Engraçado, né? Essa curva parece limite daquelas curvas, os epicicloides. Ninguém fala desse jeito. E eu descobri, não quer dizer que é grande coisa. Eu acho que é trivial, mas é um exercício legal de cálculo. Para você ver essa curva, como realmente limite daquelas curvas. Eu poderia dizer que esse aqui é um exercício de geometria analítica. Por quê? Porque eu escrevi aqui, e deixa eu voltar para trás agora. Estou botando ele para frente. Então, as equações, aqui, ó, a equação está aqui, né? As equações, digamos, de x, y da curva epicicloide está aqui. Só que ele tá vendo, ele está vertical, digamos. Eu vou fazer uma rotação de 90 graus, então troco o papel de x, y, aqui, troquei papel de x, y e fiz uma translação de R para ele realmente ficar, a equação ficar parecida com a equação de cicloide, tá certo? Esse aqui, vocês estão vendo que esse epicicloide, se eu olhar ele quando mandar o raio do círculo azul para infinito, ele vai parecer, microscopicamente vai parecer um cicloide, porém vai ser um cicloide que é vertical, né? Eu quero realmente parecer com aquele cicloide horizontal. Portanto, eu troquei papel de x, y e fiz uma translação de raio R, né? Por isso que ficou desse jeito a equação. Agora, eu acho que não levei essa equação para outra transparência, mas vamos ver. Tá aqui. O x e y, eu vou fazer uma mudança de coordenadas. Essa parte é a solução de exercícios que eu propus para mim. Eu faço uma mudança de coordenadas, eta igual kθ. Θ era a variável que havia, certo? E o k vai para infinito. Se eu colocar essas novas variáveis, essas são variáveis, digamos... Sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho um círculo e outro círculo que é muito pequeno, certo? E está girando. Eu vou fazer um zoom. Ou estou fazendo o contrário. Estou pegando o círculo azul, estou mandando o raio dele para infinito. Então, eu vou querer fazer uma mudança de coordenadas para que uma rotação desse círculo, que era um pedaço pequeno da curva, vire um pedaço grande, para eu enxergar realmente o cicloide. Por isso que a gente faz uma mudança de coordenada. Isso significa mudança de coordenadas, certo? Eu fiz a mudança de coordenadas e aí mandei cá para infinito. E aí eu uso
minha fórmula favorita de cálculo, que K é seno de eta dividido por K pelo L'Hopital, né? Você sabe que vai ser exatamente eta. O T é a mesma coisa que eta aqui, tá? Parametrizei com T, gosto mais de T. Ficou R vezes T menos seno de θ, e o Y vai ficar R vezes 1 menos cosseno de θ. E essa é justamente a equação de cicloide. Tá bom? Então, a gente, por enquanto, conseguiu ver conseguiu fazer uma conta de cálculo para ver que realmente epicicloides no limite vão ser cicloide. Bom, agora vamos brincar um pouquinho com essa curva, tá? Depois de fazer esse exercício. Aliás, eu vou agora usar o GeoGebra, né? Antes de falar de outras coisas. Ok. Bem, nós. Beleza. Apresento com grande orgulho, porque eu nunca fiz programação com GeoGebra, e aí para fazer essa palestra eu fiz uma programação, apenas são 2 linhas. Alguma coisa aconteceu aqui? Desligou o seu ar-condicionado? Então tá. Eu fiz uma programação de 2 linhas, é importante você começar a fazer com uma linha, aliás. E vamos fazer uma brincadeira que eu aprendi também, justamente para a apresentação dessa palestra. Que é um ramo de geometria aritmética, é um exemplo de geometria aritmética. Considere um círculo unitário, bom, ou um círculo, tá? Aqui centrado no zero, e escolha um número inteiro, tá bom? 50. Vai traçando 50 pontos, vai marcando 50 pontos equidistantes nessa circunferência, tudo bem? E aí, chama eles de 1 até 50. Ponto 1, 2, 3, etc. E depois vai juntando o ponto 1 para ponto 2. Ponto 2 para ponto 4. Ponto 3 para ponto 6. O que eu estou fazendo? Estou juntando. Eu considero um grafo, tipo um grafo, e as arestas são justamente entre pontos que são do tipo N2N. Sendo que você considera o módulo 50, né? Quando passa do 50. Olha só. Que eu fiz? Eu peguei um ponto, depois 2, 3 pontos. Aqui, por exemplo, são 4 pontos. O 4 pontos, espero que o programa esteja certo, vamos verificar. Então, o ponto 1 vai para 2. O ponto 0, está indo para aqui. Aqui tem quantos? 1 vai para 1, 2, 3, 4. Então, o que está acontecendo aqui? 1 está indo para 2, 2 está indo para 4, não, 2 está indo para 0, né? 3, tá certo? Então tá. Ok, eu vou continuar a fazer 5. Fechem os olhos e vejam o que vai acontecer. Imaginem o que vai acontecer. Não, não fechem não, sinceramente. Olha, olha bonito. Olha aqui. Olha aqui. Uau! Muito bem. E interessante, porque eu multipliquei por 2. Todo mundo gostou? Fazer programação parece legal, hein? Eu gostei de fazer isso com GeoGebra. Se você multiplicar por 2, ele aí bota a mão na massa e faz demonstração também. Não é difícil. Você pode mostrar que esses aqui são tangentes realmente. Chama involutório, eu sempre esqueço involutório. Desse pencil, dos segmentos, né? Você pode mostrar isso como um exercício de cálculo também, tá? Um cálculo um pouquinho mais avançado, mas não muito complicado também. Beleza. E vamos fazer, já que peguei o gosto, sabe o que fiz? Fiz outro, para ver se dá certo. Agora você escolhe M pontos nessa circunferência e faz o quê? Junta o ponto N ao ponto 3N. Em vez de 2N, vou juntar ao ponto 3N. Então, triplico. Olha aqui. Bom, já sabem o que vai dar? Agora vocês têm que falar o que vai dar. Hã? Isso. De 3 pétalas, né?
uma menos sempre, né? Essa curva tem nome, chama nefroide. Outro é cardioide, esse aqui chama nefroide. Bom, eles têm uns nomes aí, uns oides aí, como falamos, epicicloides, na verdade, né? Bom, tudo bem. Então, legal, porque em princípio isso não tem a ver com o movimento do círculo em cima do outro círculo, hein? Não tem muita coisa relacionada. De fato, eu não vejo não nesse momento como que é. Quando você faz a conta, realmente faz o cálculo, vai ver por que aparece a mesma curva. Tudo bem, mas a gente não vai parar por aqui e vamos continuar falando um pouquinho mais ainda de cicloide, porque o meu objetivo é ir para a dinâmica também. Essa parte é a parte geométrica dessas curvas. Quero chegar à dinâmica também. Então tá. Mas antes de que isso, a gente precisa falar que esse cara, o Heeren, ele fez muito trabalho na física matemática, e ele foi uma das pessoas que conseguiu decifrar esse tipo de curvas, né? Qual é a curva que tem que os pontos chegam o mais rápido possível, né? Quando você solta objetos. Ela é a curva tautócrona também. Então estamos falando de outra coisa agora. A mesma curva que era epicicloide, que são cicloide, perdão, que é um cicloide, o caso limite dos epicicloides, ele era braquistócrono, braquistócrona, que era a curva que é o mais rápido. Ela tem outra propriedade muito legal também, que talvez esse aqui poucos de vocês já tenham escutado. Ela se chama tautócrona. Crona, de novo, tempo, e tautologia, tauto quer dizer o mesmo tempo. Sabe qual é a propriedade que essa mesma curva tem? Isso aqui é muito mais surpreendente. Se você pegar essa curva cicloide, bota dois objetos, tá? Um aqui, outro aqui, e solta, chegam no mesmo tempo. Chegam no mesmo tempo. Por isso que chama tautócrono. Tá bom? O tempo gasto por um objeto deslizando, sem atrito, obviamente, em gravidade uniforme, até seu ponto mais baixo, é independente do seu ponto de partida. Então, por isso que essa curva era a curva, né, dos geômetros. Realmente, as geômetras adoravam essa curva. Ok. Mas essa curva tem uma história muito interessante, hein? Tem ego dos matemáticos também envolvido nessa curva. Vou na próxima transparência a gente vai ver. O Bernoulli, aliás, não tem só um Bernoulli, né? Tem uma família dos Bernoullis. Os Bernoullis, Johann, Daniel, Jacob, essa família dos Bernoullis é uma família bastante sofisticada, para falar muito bem dessa família. Essa família tem histórias assim para contar. E vocês vão conhecer uma dessas histórias. O Johann Bernoulli, ele soltou essa pergunta para os matemáticos do mundo, na época dele, para descobrirem qual é a curva tautócrona. Tá? Qual é a curva que os pontos chegam no mesmo tempo. É um problema de mecânica clássica, né? Que ele soltou. E olha aqui o que ele está falando quando ele soltou a pergunta, colocou a pergunta, divulgou. Eu, Johann Bernoulli, vou me direcionar a todos os matemáticos brilhantes do mundo. Nada é mais atrativo do que o resto do mundo te reconheça. Tá? Mas até aqui tudo bem, até, né? Eu tenho uma pergunta, deixa eu continuar aqui. Attracted to intelligent people that are honest, challenging problem. Perdão, ele está falando que nada mais atrativo que um problema desafiador, cuja solução deixa você com a fama eternamente, etc. Seguindo o exemplo de Pascal, Fermat, etc., eu espero ganhar a gratidão de todo mundo científico, tá certo? De colocar uma pergunta. Olha só, no final ele fala, se alguém resolver esse problema ou comunicar a solução desse problema para mim, eu vou publicamente declarar, vou declarar que ele é venerável, ele é uma pessoa... Você está enxergando quanto esse cara está se achando? Ele
ele coloca uma pergunta, uma conjectura, uma pergunta, né? E fala, faz uma introdução, fala, é muito importante a gente resolver um problema. E ele fala, se alguém resolver isso, o prêmio é que eu vou fazer esse cara virar famoso. Vou deixar o nome dele ficar para sempre. Mas não acaba aqui não. Se fosse só isso, tudo bem. O ponto é que várias pessoas resolvem o problema. Acham a equação de tal tócrona. Eu tenho que falar. Várias pessoas resolvem. Uma dessas pessoas é nada mais nada menos que Isaac Newton. Newton resolve, acha a equação de tal tócrona, curva tal tócrona, e envia para Bernoulli. E não assina. E o Bernoulli entende quem que resolveu. Fala, esse cara é o Newton. Eu conheço o leão pelas garras. Esse é ele mesmo. Bom, aqui um ponto para Newton, na verdade. Né? Ele falou que deve ser Newton. Ele descobriu. Mas o mais legal é que ele mesmo resolve o problema, tinha resolvido pelo jeito o problema, e ele queria falar que ele que resolveu o problema. E ele mesmo vai se declarar o mais famoso matemático. Enfim, os erros das pessoas parece que não tem fim. E a gente vai ver agora como que o coração complexo aparece na minha palestra. Tudo bem? Quantos minutos que eu passei? Ou tenho? Quantos minutos que eu tenho? Não, o chefe é você. 20 minutos. Então tá, estamos um bom tempo. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre funções de variável complexa. Tá? Outra disciplina gostosa. Quem não gosta de variável complexa não gosta de matemática. Funções de variável complexa, se você estudar essas funções de maneira realmente correta, você tem que estudar essas funções de maneira geométrica para começar. Então, funções de variáveis complexas sempre tem interpretações geométricas belas. Por exemplo, a função p de z igual a z quadrado. O que faz essa função no plano complexo? O que faz? Você pega um ponto complexo ou exponencial de iθ, se for no círculo unitário, ele vai ficar ainda no círculo unitário. Dobra o ângulo, certo? Se um ponto não estiver no círculo unitário, o que acontece quando eu aplico essa função? Aliás, se for dentro do círculo unitário, o que acontece? Se o ponto estiver dentro do círculo unitário, sempre o Pn de z, quando eu itero, Pn de z quer dizer P de P de P de P de z, certo? Se eu iterar a função, esse polinômio, esse ponto vai ficar dentro do círculo unitário. Mas talvez mais sutil seria falar que se z for estritamente menor do que 1, né, aí vai para zero. O ponto vai convergir a zero. Se for maior do que 1, se for fora do círculo unitário, ele vai convergir ao infinito. Tá? Assim que se fala. Converge ao infinito porque infinito pode ser considerado como um ponto quando você olha plano complexo dentro da esfera de Riemann. Tá bom? Mas ele diverge, digamos, no plano, vai para infinito. Ok. Agora, em vez de p de z igual a z quadrado, pega z quadrado mais c. Em vez de zero, aqui é z quadrado mais zero. Pega z quadrado mais c. Por acaso eu peguei o c razão áurea menos 2. É porque fica uma figura legal. Bom, o que quer dizer com essas figuras? Eu deveria primeiro falar agora para vocês sobre essa figura. Essa figura já explicamos, né? Tudo que está dentro do círculo unitário vai convergir para zero. Tudo que está em cima da fronteira, ou seja, está no bordo, ele vai ficar aqui mesmo, né? Não vai sair daqui. E tudo que está fora do círculo disco unitário vai para infinito. Então, quais são os pontos que não vão para infinito? Que não dão tchau para a gente? Os outros estão dando tchau, vão para infinito. Quem que fica eternamente perto da gente, quer dizer que fica perto de zero, não vai para infinito, são pontos que estão aqui dentro do disco unitário, inclusive a fronteira. O que vocês acham sobre esse disco, sobre essa função? Z quadrado mais C. Quais são os pontos correspondentes que não vão para infinito? Tchau, tchau. Esse preto aqui é o conjunto dos pontos que não vão para infinito. O resto vão para infinito. E aí tem outros parâmetros aqui que eu nem consigo enxergar, porque eu copiei de algum lugar. Mas
Tudo bem, esse também copiei, esse aqui não copiei. Esse aqui copiei. Então, esses conjuntos são chamados de conjunto Juliá cheio. Tá? Aí já estamos no domínio dos sistemas dinâmicos complexos. Então, o conjunto Juliá cheio é o conjunto dos pontos que não vão para infinito. Ponto. Acabou. Esse é o conjunto Juliá cheio. E a fronteira desse conjunto é o conjunto Juliá. Tá bom? Esse conjunto tem nome bonito, é um conjunto bonito. Esse conjunto, no caso aqui, C igual a razão áurea menos 2, o conjunto Juliá cheio é todo esse aqui, essa estrelinha, essa figura aqui, essa nuvem, e a fronteira é um fractal. Tá? Acontece que nesse caso, o conjunto Juliá cheio é conexo. Olha, aqui é conexo o conjunto Juliá cheio, certo? De fato, perto de zero vai ficar sempre alguma coisa perto desse disco, né? Porque se no caso de z quadrado, o conjunto Juliá cheio é o disco, se você pegar z quadrado mais uma coisa pequena, mais um epsilon, ele vai ficar mais ou menos um disco, perto do disco. Mas chega um momento que ele vai virar totalmente desconexo. O conjunto Juliá cheio pode ter infinitas componentes conexas, tá? E aí que aparece... Bom, aí já expliquei, não preciso aqui falar, já falei que é conjunto Juliá. Aí aparece a segunda personagem, que é o conjunto de Mandelbrot. O conjunto Mandelbrot é o conjunto dos parâmetros, né, tais que a órbita de zero é limitado por PC. Tá? Isso aí é a mesma coisa que o conjunto dos parâmetros que o conjunto Juliá cheio é conexo. Essas duas coisas são equivalentes e não precisa a gente entender nesse momento, tá? Precisa de uma pequena demonstração, mas vamos focalizar nessa outra definição. Como eu falei, para cada C, você tem um polinômio de grau 2, z quadrado mais c, certo? E tem um conjunto Juliá. Esse conjunto Juliá pode ser conexo ou não conexo. Vamos ver quais são os parâmetros C tais que esse conjunto é conexo. Tudo bem? Esse conjunto dos parâmetros chama conjunto Mandelbrot. O conjunto Mandelbrot é um subconjunto de C, dos números complexos. Aqui está. Esse é o conjunto Mandelbrot. O conjunto Mandelbrot, aqui é o plano complexo. Cada pontinho aqui é um C. Os pontinhos que são pretos são conjunto Mandelbrot, é o conjunto preto aqui nesse desenho. São o conjunto dos pontos Cs, tais que o polinômio correspondente tem conjunto Juliá conexo. Zero está aqui também. Zero também está aqui, certo? Zero também está aqui. A gente tinha visto que no caso zero, o conjunto Juliá cheio era conexo, porque era disco. Você viu que tudo parece bonito, né? Esse aqui é o conjunto que geralmente as pessoas colocam nos posters, nos departamentos de matemática, em vários lugares, nos laboratórios de sistemas dinâmicos, ou até jornalistas aproveitam dessa figura sem saber exatamente de que se trata, ou até para assustar algumas pessoas, mas essa figura é o conjunto dos Cs, que o conjunto Juliá cheio é conexo. E o que tem a ver com a minha palestra, início da minha palestra? Cardioide está aqui. O cardioide está aqui. E o cardioide está aqui, pois a gente está falando de conjunto Mandelbrot para polinômios z quadrado mais c, de grau 2. E o grau 2 tem a ver com geometria aritmética de juntar os pontos n para 2n. Realmente estão tudo conectado. Bom, nesse momento eu tenho que fazer uma escolha. Demonstro para vocês. Bom, já que tenho, eu vou tentar um pouquinho falar sobre isso, de onde que vem essa relação, tá? Então eu olho para polinômio z quadrado mais c, certo? Em geral, polinômio z quadrado mais c, c é número complexo, e eu vou buscar pontos fixos desse polinômio. Então, para achar pontos fixos desse polinômio, o que quer dizer ponto fixo? Ponto fixo quer dizer os z que satisfazem essa relação, e usando a fórmula de Bhaskara, você vai ter z igual a esse aqui, tá bom? Então, a derivada no ponto fixo, o que é derivada no ponto fixo? Derivada no ponto fixo vai ser 2z, né? Portanto, derivada no ponto fixo vai ser 2 vezes 1 mais ou menos raiz de 1 menos 4c, tá certo? Esse é a derivada do ponto fixo.
vamos descobrir de onde que vem cardioide, realmente. O cardioide é o conjunto dos Cs, conjunto dos parâmetros, que o conjunto Julia é conexo, lembra? Mas eu dei uma equivalência, que não enfatizei. Qual era a equivalência com definição conexa? Definição de que o conjunto Julia é conexo. Vamos. Se não lembrar, eu volto para aqui. Então, o conjunto Mandelbrot é o conjunto dos Cs, os parâmetros tais que a órbita do Z igual a zero é ilimitada. A órbita é ilimitada. Tá? Se você pegar o ponto zero, itera o ponto zero. O que vai ser a primeira iteração do ponto zero, quando você aplica o polinômio? C. Depois vai ser C quadrado mais C. Né? E depois coloca C quadrado mais C no polinômio e assim por diante. Essa é a mesma coisa que o C estiver no conjunto Mandelbrot. Agora, esse é equivalente a dizer, ser limitado, é equivalente a dizer que aquele ponto fixo, esse ponto fixo aqui esse ponto fixo, seja um ponto fixo cuja derivada é menor do que 1. Só é pena que a gente... Bom, vou fazer com a mão. Se você tem um ponto fixo de uma função, acho que tem uma figura. Se você tem um ponto fixo de uma função, esse ponto aqui, eu desenhei uma função real. Aqui é um gráfico de uma função real, certo? De R em R. Aqui tem um ponto fixo. O que é um ponto fixo? O ponto fixo de uma função é o ponto de interseção do gráfico com o diagonal, correto? Então, se você olhar para esse ponto fixo, quanto que é a derivada no ponto fixo? É um número menor do que 1. De acordo? Que é menor do que 1? Menor do que 1 porque aqui é diagonal, né? Então, a derivada aqui é menor do que 1. Qual é legal disso? Que tem ponto fixo com derivada menor do que 1. Se você fica perto desse ponto fixo aqui, por exemplo, num ponto... Aqui é o ponto fixo. Se eu ficar aqui perto e aplicar a função, o que acontece se eu iterar? Lembra do fórmula de Newton para achar raiz, etc. Ele vai convergir para o ponto fixo, certo? Ele é uma contração aqui. Então, se eu pegar o ponto aqui, a imagem vai ser esse outro ponto, depois a segunda imagem e assim por diante. Tá, então, esse ponto chama ponto atrator. Um ponto fixo atrator. É um ponto que você, quando fica perto desse ponto, iteração converge. Então, pela nossa história aqui, pelas equivalências, o conjunto dos Cs, tais que o conjunto Julia-Scherer é conexo, é o conjunto dos pontos. Para começar, se tiver um ponto fixo, o ponto fixo tem que ser atrator. Essa é uma parte do conjunto Mandelbrot. Então vamos ver quais são os Cs, tais que o ponto fixo é atrator. Tem derivada menor do que 1. Então aí fica uma conta que provavelmente não vou aqui fazer totalmente para vocês, né? Porque vocês vão acreditar em mim. O cardioide e o círculo unitário, eles um vai para o outro quando você aplica essa função. Quando você aplica a função 1 menos raiz de 1 menos 4c, que era justamente derivada no ponto fixo, leva cardioide para círculo unitário. Ou seja, aqui é espaço dos parâmetros e aqui é o espaço fase, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se eu escolher o C, parâmetro do polinômio, dentro do cardioide, a derivada no ponto fixo vai ficar dentro do círculo unitário. Significa é menor do que 1. Ou seja, é atrator e, portanto, eu estou dentro do conjunto Mandelbrot. Acabou. Tá certo? Muito bem. Então eu não vou mostrar todas as contas aqui. Bom, aqui eu estou fazendo a definição, estou colocando a definição de repulsor. Repulsor quando a derivada, né, é maior do que 1, a norma da derivada é maior do que 1. E finalmente a derivada é 1, aí a gente chama que o ponto é ponto parabólico, ou ponto neutro. Tá bom? Eu achei isso também bastante curioso. Aliás, juntamente com esse aqui, eu faço uma propaganda de um livro que é obrigatório para todo aluno de graduação, finalzinho da graduação, a ler. É o livro de John Milnor. É o livro de dinâmica complexa. Chama Complex Variable Dynamics. One Complex Variable Dynamics. E esse livro não é de sistemas dinâmicos necessariamente. Fala de geometria hiperbólica, fala de dinâmica complexa, fala de variável complexa. E é um belo livro para ler. Tem muitas boas figuras bonitas. E, além disso, está escrito por Milnor, né?
Então, é obrigatório ler esse livro. É engraçado, eu não tinha lido esse livro não, até o final. Esse livro eu tinha lido somente dois capítulos, porque a minha área não era dinâmica complexa, então não tinha lido todo. Mas para essa palestra eu precisei ler realmente. Por isso eu sugiro que vocês leiam o livro, pelo menos os 3 capítulos. Então, o que você pode ver? Uma diferença entre dinâmica real e funções complexas. Há várias diferenças, né? Você sabe que funções complexas têm coisas maravilhosas. Uma função holomorfa do plano, né, limitado, essa função tem que ser constante. Teorema de Liouville, quem viu variável complexa, os teoremas que aparecem na variável complexa parecem tudo falso, de fato. Né? Todos os teoremas parecem falso. Vários deles são sonhos de consumo de um aluno de cálculo 1. Se tivesse aquele no cálculo, era maravilhoso. Mas funções complexas são realmente diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Se você quiser lembrar alguma coisa dessa palestra além dos cardioides, lembra isso também. Se você pegar uma função real e tem um ponto fixo aqui, essa função real, né? E a derivada aqui é 1, tá bom? A derivada é 1, porque a tangente é diagonal aqui. E esse ponto é atrator, no seguinte sentido, se eu pegar os pontos próximos, se eu pegar um ponto aqui próximo 0, iterar, ele vai convergir, esse lado também, ele vai convergir para 0. A derivada é 1, não é menor do que 1. Tá certo? Quando a derivada é menor do que 1, beleza. Quando a derivada é menor do que 1, ele vai convergir para 0. Isso pelo teorema do valor médio. Você pode demonstrar que se a derivada num ponto fixo é menor do que 1, todos os pontos próximos convergem. Mas se for 1, não há razão para acreditar que os pontos próximos convergem. De fato, não é correto. Nesse desenho é. Para algumas funções é. Vai ser, certo? Mas essa função poderia ser derivada 1, só que para baixo esse ramo. Aí não seria atrator. Todos os pontos não convergiriam. Mas existem exemplos que fazem isso na dinâmica real, para funções reais. Para funções complexas, se tiver um ponto fixo, e esse ponto fixo tiver derivada com norma igual a 1, jamais vai atrair os pontos próximos. Se você tiver uma função complexa com derivada num ponto fixo com norma igual a 1, nenhum ponto próximo vai convergir, exceto ele mesmo, que é o ponto fixo. Sabe por quê? Alguém fez variável complexa recentemente? Ninguém? Lema de Schwartz. Esse aqui é outro nome. Lema de Schwartz é um lema maravilhoso em variável complexa, que diz que se o ponto nesse ponto derivado for 1, próximo a esse ponto, todo mundo rotaciona. Ninguém vai convergir para o ponto fixo. Então, no mundo da variável complexa, é totalmente diferente. O que tem a ver com o cardioide? Isso quer dizer que exatamente dentro do cardioide vai ser os pontos que a gente estava buscando. Tá? Interior do cardioide vai ser os pontos, vão ser os parâmetros onde o conjunto Julia-Scheil é conexo. Tá bom? E a fronteira? E a fronteira tem outra história. Gente, eu não vou ficar falando todas as coisas dessa palestra, obviamente, porque teremos tempo, mas deixa eu só falar isso. Esse conjunto é o conjunto Mandelbrot. Os matemáticos Doady e Hubbard, eles mostraram que esse conjunto é conexo. Tá? Não é uma coisa trivial, hein? Porque se você... Esse aqui é um fractal. Se você fizer um zoom aqui que eu estou colocando aqui o pointer, ir para frente, fazer zoom, 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 você vai ver de novo essa figura. Cada vez mais próximo, você vai ver de novo essa figura. Tá? Agora, o que o Hubbard e Doady mostraram? Que esse conjunto é conexo. E um matemático japonês, Shishikura, ele mostrou que a fronteira tem dimensão Hausdorff 2. Bom, o que é dimensão Hausdorff? É uma dimensão, mas quer dizer que essa fronteira aqui
né? A fronteira de um conjunto dentro do plano, geralmente, tipicamente, é um conjunto curva, né? Deveria ter dimensão menor do que 2. Mas tem dimensão 2 esse cara. Então é super... isso aí não presta. Bom, o cardioide está na fronteira de Mandelbrot. Acho que finalmente, só para terminar minha palestra, eu vou pegar, para fechar tudo com chave de ouro, pegar o polinômio z elevado a n mais c. Agora vocês são bons agora para conjecturar, hein? O que vai ser o conjunto Mandelbrot dele? Vai ser exatamente aquele... Tem um epicicloide como uma componente. Z quadrado mais C tinha cardioide. Esses aqui tem outros epicicloides. Ou seja, tudo tem a ver com esse N que está aqui, tem aquele N que apareceu no grafo, tem a ver com N que é proporção dos raios dos círculos, que um gira em torno do outro. E aí, final, eu coloquei uma conjectura que não sei responder, que já que o cicloide é o limite daqueles epicicloides, será que o cicloide mesmo, que é aquele braquistócrono, também pode aparecer como conjunto Mandelbrot de alguma família de funções? Se você entender a minha pergunta, já é bom. Muito bom. Então, só para enfatizar, já acabou o meu tempo, a gente viu que cardioide aparece no conjunto Mandelbrot. Mandelbrot de quem? De família de funções polinomiais de grau 2, z quadrado mais c. O nefroide, outra curva epicicloide, aparece também na família de z cubo mais c. Então era muito natural, já que eu saquei que o cicloide é o limite, quando o K vai para infinito desses epicicloides, é natural perguntar ou conjecturar, será que essa curva também pode aparecer dentro de conjunto Mandelbrot de alguma família de polinômios? Polinômios provavelmente não, mas uma família de funções analíticas, não sei, e de quem perguntei não sabe também. Tá bom? Então fechamos aqui também. Alguém tem alguma pergunta? Vamos agradecer novamente o palestrante, então.